Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. A UGT reúne-se esta manhã para analisar e votar a proposta final do Governo para a reforma da lei laboral. É o passo que falta para o documento ser enviado à Assembleia da República. Com a CGTP fora do acordo, falta perceber o que fará hoje a UGT. Há 2 semanas, a Central Sindical rejeitou a proposta do Governo, precisamente no encontro do Secretariado Nacional, mas as negociações acabaram por ser novamente retomadas pelos parceiros sociais, com novas alterações ao documento. Ainda ontem, a Ministra do Trabalho afirmou no Parlamento ter a expectativa de ainda conseguir um acordo com os parceiros sociais. Também o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, aumentou a pressão, disse que só razões políticas é que podem impedir um entendimento em concertação social e que cabe ao UGT decidir se quer estagnar ou avançar. Do lado da Central Sindical têm surgido várias opiniões. O Secretário-Geral Adjunto, Sérgio Monte, já disse ter quase a certeza de que a UGT iria juntar-se à CGTP e rejeitar a proposta. Ainda ontem, o Observador noticiou que Mário Mourão estava a ser acusado pela tendência mais próxima do PSD dentro da Central Sindical de não apresentar as cedências do Governo e os avanços feitos nas reuniões. Acusações rejeitadas por Mário Mourão, que desafia os críticos a ir hoje ao Secretariado mostrar o documento diferente daquele que ele fala. O Presidente da República esteve ontem a receber os parceiros sociais no Palácio de Belém e antes de tomar uma decisão final, Mário Mourão voltou a sugerir a continuação das negociações. Até porque diz que a última proposta do Governo para a revisão laboral deixa a Central Sindical desconfortável. Eu não disse que vou votar contra nem a favor. O seu colega perguntou-me se estava confortável. Não estou ainda confortável com a proposta que está em cima da mesa. Por isso é que a UGT continua disponível e aberta se houver alguma proposta do Governo que possa vir ainda a melhorar. Mário Mourão admite abertura para continuar a negociar as alterações à legislação laboral e deixa tudo em aberto para a decisão que há de sair esta manhã do Secretariado Nacional. À saída das reuniões com António José Seguro, tanto os representantes dos trabalhadores como dos patrões estavam com baixas expectativas quanto a um acordo. Pelo menos neste momento, o último a ser recebido pelo Presidente da República foi a Confederação Empresarial de Portugal. Armindo Monteiro afirma que a CIP vai disponibilizar online a proposta final e deixa um desafio ao UGT. Desafio com este sentido de esclarecimento. A UGT a indicar aos trabalhadores portugueses quais é que são os pontos de divergência. E aquilo que gostaria é que este acordo continuasse a ser discutido como acordo e não pela vida interna da UGT. Cada vez mais estamos a discutir a UGT e a CIP não quer discutir a UGT, a CIP quer discutir este acordo de trabalho que impacta na vida das pessoas. Armindo Monteiro, no final da reunião com António José Seguro, as outras confederações patronais baixaram também as expectativas quanto à possibilidade da UGT vir assinar o acordo para as alterações à lei laboral. E mesmo sem acordo na concertação social, o Presidente da República vai aguardar pela decisão no Parlamento antes de se pronunciar. António José Seguro não vai para já anunciar qualquer decisão sobre a legislação laboral. O Observador sabe que Seguro só faria um pré-aviso de veto presidencial se existisse uma proposta que violentasse completamente direitos que considera essenciais. Ora, não é assim que o chefe de Estado entende as alterações que estão em cima da mesa. De resto, João Gama, Seguro tem vindo em várias posições públicas a tentar libertar-se da posição que o comprometeu na campanha eleitoral. Isto apesar de, em vários momentos durante a corrida presidencial, António José Seguro ter garantido que não iria promulgar o pacote sem acordo na concertação social. E mesmo recentemente disse que seria coerente com essa mesma promessa. Mas a verdade é que Seguro tem vindo a passar a ideia de que o veto não é visto como inevitável em Belém e que a primeira proposta de reforma laboral apresentada pelo Governo e que Seguro aí sim considerava inaceitável é muito diferente da que está hoje em cima da mesa. Ora, João, esta posição de Seguro pode surpreender os restantes fatores da equação, por exemplo, o Partido Socialista. Exatamente, até porque o PS tem estado a jogar como se a posição do Presidente estivesse fechada. O líder parlamentar Eurico Brilhante Dias chegou a sugerir que sem acordo na concertação social o documento seria vetado pelo Presidente da República e que por isso toda a discussão no Parlamento seria
inútil. A verdade é que o observador sabe que a decisão de Seguro não está 100% fechada e que, ao contrário do que sugere o PS, o chefe de Estado vai querer analisar todos os pontos da lei antes de tomar uma decisão. Foi sempre taxativo durante a campanha eleitoral, antes e depois da segunda volta. Criticava, por exemplo, o facto do diploma não ter constado na proposta eleitoral da AD. Mas já no Palácio de Belém tem sido mais contido. Ainda este fim de semana, em Madrid, fez questão de dizer publicamente que só tomará uma decisão final depois de ter o documento final fechado, já alterado e aprovado pelo Parlamento. E aí sim teria de ser necessário respeitar o tempo do Presidente. E para já, hoje é o tempo da UGT. O João Gama aqui com o processo de negociações para a reforma da lei laboral. O Presidente da República aguarda pela versão final do documento para tomar uma decisão, sendo que um chumbo político não é, afinal, inevitável. Este é um artigo assinado pelo editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, que está, a esta hora, em destaque no Observador. Falamos agora sobre as celebrações do 25 de Abril. A PSP garante estar atenta e preparada para agir e intervir caso os episódios de violência que aconteceram no ano passado se repitam em 2025. As celebrações do Dia da Liberdade ficaram marcadas por confrontos entre grupos de extrema-direita e manifestantes antifascistas. A PSP emitiu um parecer negativo sobre a realização de uma manifestação de extrema-direita no centro de Lisboa, mas os protestos aconteceram na mesma e terminaram em violência. Pessoas ligadas a organizações como o Grupo 1143, Habeas Corpus e o Partido ERGT saíram à rua. As manifestações acabaram por coincidir com o tradicional desfile do 25 de Abril. A PSP teve de intervir com recurso à força. O líder do Grupo 1143, Mário Machado, e o presidente do Partido ERGT, o ex-juiz Rui Fonseca e Castro, estão entre os vários detidos desse dia. Contactada pela Rádio Observador, numa altura em que os festejos se aproximam, a PSP garante que está preparada para agir, caso estas manifestações voltem a acontecer. A polícia fala num trabalho constante de pesquisa e recolha de dados para monitorizar estes grupos de extrema-direita. A polícia não responde, no entanto, de forma direta se vai reforçar o dispositivo ou preparar algum tipo de plano especial para este ano, além do habitual face às celebrações tradicionais do 25 de Abril. O presidente do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, acredita que o novo ministro da Administração Interna é a pessoa certa para lidar com estes grupos radicais. Entrevistado pela Rádio Observador sobre a forma como podem e devem as autoridades lidar com organizações de extrema-direita, o coronel Francisco Rodrigues destaca a experiência de Luís Neves nestas áreas enquanto ocupava o cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ele, ao longo dos seus cerca de 30 anos de Polícia Judiciária, acompanhou muito de perto daquilo que eram fenómenos de radicalização, inclusivamente a questão do crime e do terrorismo. Portanto, eu acho que ele é a pessoa, se me é permitido também dizê-lo, é a pessoa que neste momento se encontra em melhor situação do ponto de vista da ocupação da pasta da administração interna para, conjuntamente com os operacionais, com as polícias e serviços de informações, encontrar a forma de, digamos, combater o fenómeno. Portanto, estou muito positivo, digamos assim, quanto à possibilidade de acrescentar, do Sr. Ministro da Administração Interna, acrescentar valor àquilo que as polícias estão a fazer. O presidente do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o coronel Francisco Rodrigues, também garante que as autoridades portuguesas têm recursos para monitorizar este tipo de organizações. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje, um programa para ouvir na íntegra mais logo depois do Jornal das 5 da tarde política. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Donald Trump afirma que não tem calendário para acabar a guerra com o Irão e rejeita que as eleições intercalares nos Estados Unidos estejam a influenciar a atuação da Casa Branca. São os destaques de uma entrevista do presidente dos Estados Unidos à Fox News, divulgada esta madrugada. Donald Trump diz também que não há pressão de tempo para o cessar-fogo ou para novas negociações de paz. O presidente norte-americano rejeita também a ideia de que quer despachar a guerra por causa das eleições intercalares. Garante que isso não é verdade e afirma que está apenas à procura de um bom acordo para os Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforça que Trump não definiu um prazo para o cessar-fogo com o Irão terminar. Houve alguns relatos anónimos, segundo os quais haveria um prazo limite de 3 a 5 dias, mas isso não é verdade. O presidente ainda não fixou um prazo, ele é que vai ditar o calendário, está satisfeito com o bloqueio naval e percebe-se que o Irão está numa posição frágil. Neste momento, as cartas estão na mão do presidente Trump.
A porta-voz da Casa Branca, em declarações aos jornalistas, Caroline Leavitt, repete que os Estados Unidos exigem que o Irão nunca tenha uma bomba nuclear e que deve entregar o urânio enriquecido. Do lado de Teherão, o presidente do país alerta que o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos é o principal obstáculo às negociações e afirma que esse bloqueio também impede a reabertura do Estreito de Hormuz. E noutra frente de guerra está marcada para hoje uma nova ronda de negociações entre Líbano e Israel. Vai decorrer em Washington, sendo que as negociações são mediadas pelos Estados Unidos. Em cima da mesa está o prolongamento do cessar-fogo acordado a 16 de abril. O Líbano pede mais um mês de tréguas. Beirute exige também a retirada total das forças israelitas e o regresso de prisioneiros e deslocados. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, volta a pedir o fim dos ataques contra a missão de manutenção de paz no Líbano e lamenta a morte de um segundo militar francês. São temas que vamos desenvolver e analisar no Gabinete de Guerra de hoje, mais à frente com o Coronel José do Carmo. O Sporting está na final da Taça de Portugal. Os leões empataram 0-0 frente ao Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. O empate foi suficiente porque o Sporting tinha vencido 1-0 na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Fez, por isso, valer a vantagem. A partida ficou marcada também pela expulsão de Alan Varela, do Futebol Clube do Porto, a poucos minutos do fim, e por uma grande defesa de Rui Silva, guarda-redes do Sporting, que também já no tempo dos descontos. Na reação ao jogo, o Rui Borges afirma que a passagem à final da Taça de Portugal é merecida. Queríamos ganhar o jogo, sabíamos que em algum momento íamos quebrar um bocadinho, é natural com a quantidade de jogos e exigentes que temos tido. Uma primeira parte muito boa, claramente melhores que o Porto, com bola, muito bem a controlar o jogo. Uma segunda parte melhor o Porto, nós fomos perdendo um bocadinho essa capacidade física, mas uma entrega e um compromisso fantástico da equipa e uma demonstração clara daquilo que é a força deste grupo. Rui Borges, no final da partida, no Estádio do Dragão, a falar de uma vitória merecida, ou melhor, um empate com sabor a vitória. Do lado do Futebol Clube do Porto, o técnico Francesco Farioli acusa o Sporting de perder tempo durante o jogo. Não tivemos o gol que definitivamente merecíamos, mas acho que os dominámos em todas as fases do jogo, com 11 ou com 10 homens. Tal como viu, eles vieram aqui para perder tempo, muito tempo. Nós esmagámos-los fisicamente em todos os momentos em campo. Honestamente, eu estou muito, muito orgulhoso e deixa-me dizer com clareza, o Porto está de volta. A reação de Francesco Farioli ao jogo da segunda mão das meias finais. Esta noite vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Taça de Portugal. Torriense ou Faf é uma destas equipas que vai defrontar o Sporting no dia 24 de maio. O jogo da segunda mão das meias finais está marcado para mais logo às 8h45 da noite. São agora 7h12. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira? O Governo e os sindicatos de trabalhadores chegaram a acordo sobre o trabalho em museus e monumentos em dias de feriado. Os funcionários passam a receber 60 euros além do salário. A informação é adiantada num comunicado dos Ministérios da Cultura e das Finanças. O acordo põe fim a 2 anos de reivindicações e greves que chegaram a encerrar vários museus e monumentos no país. O consumo de psicofármacos em Portugal atingiu um novo máximo no ano passado. Cerca de 80 mil embalagens foram dispensadas por dia, o que faz mais de 29 milhões em todo o ano. De acordo com dados do Infarmed, este é o valor mais elevado da última década. Em 10 anos, a venda de antidepressivos aumentou 82% e de antipsicóticos cresceu 72%. Também, de acordo com o Infarmed, os encargos do SNS com os psicofármacos rondou os 152 milhões de euros em 2025. A decisão do processo Saco Azul está marcada para hoje, às 2 da tarde, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Trata-se do processo que envolve figuras de topo da anterior estrutura dirigente do Benfica e de 2 sociedades do universo encarnado. Entre os arguidos estão o ex-presidente do Clube da Luz, Luís Filipe Vieira, o antigo administrador da SAD, Domingos Soares de Oliveira, e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira. A acusação diz que os 3 atuaram em coautoria com a empresa Questão Flexível e o arguido José Bernardes num esquema para apropriação de fundos através de faturação fictícia. E agora a pergunta que se impõe: sim ou não ao kebab? Kebab? Acho que nunca comi. Eu já. Não. Nunca Kebab, comeste? não. Nunca comeste? Acho que não. Tu, Maria João? Não. Uma mulher com Uma mulher do Julita? mundo. Não, mulher kebab do mundo. não. Nunca comeste um Não. kebab. Então, Tens que vamos tu esperar. Gostas, Eu Bruno? gosto. Gostas. E eras pessoa para pagar 1.700 Então euros não por um. era. Não Olha. gosto assim tanto.
É esquisita às vezes, cai-te mal, faz fazia. Não gosto. Um turista britânico no Rio de Janeiro pagou 1.700 € por um kebab, mas foi enganado. Nem 170, nem 170, como é que ele se enganou? O terminal bancário, portanto ali... O terminal, o coisinho, a cena, aquela. Foi manipulado, a ideia era ele pagar R$10, moeda brasileira, o que dá qualquer coisa como 2 €, mas pagou R$10.000 e só percebeu depois que havia ali uns zeros a mais. Isto não é um caso único, este foi algo em que ele tomou conhecimento, mas isto no Rio de Janeiro está a acontecer. Há várias denúncias de esquemas semelhantes utilizados para enganar turistas esfomeados. Para onde é que vais andar? Atenção, quem vai ao Brasil. Atenção a kebab. É preciso com olha para o terminal do sim, ver os zeros. Muita atenção aos zeros.